Olá, há tantas coisas que podem nos causar dor e sofrimento, mas nesse mês, o mês de outubro, nós estamos lembrando do desafio do câncer, especificamente o câncer de mama, que é o câncer que mais ceifa a vida de mulheres. 25% de todo tipo de câncer entre as mulheres representa o câncer de mama. Como vencer uma situação assim? Como se prevenir? Como transformar a dor e o sofrimento numa experiência de renovo, de superação e que traz esperança para a vida? Esse é o nosso tema, esperança no meio da adversidade, com um foco no Outubro Rosa. Você está em Luz e Reflexão. Para conversarmos a respeito desse tema, nós estamos aqui com a Alcione Rodrigues Peclar. Alcione é empresária, mãe de 3 filhos, tem 7 netos e, por incrível que pareça, tão jovial, tem também um bisnetinho. Seja bem-vinda, Alcione, que Deus possa usar você, o seu testemunho, para impactar a vida das mulheres e das pessoas, das famílias que estarão nos vendo. Alcione, conte um pouco para nós. Como você descobriu o câncer de mama, em que época, como estava a sua vida naquele tempo? Como foi essa experiência para você? Bem, eu descobri o câncer de mama em final de 2008, num exame de rotina, na verdade. E eu estava vivendo um contexto de muitos desgastes emocionais, com muitas dificuldades mesmo na minha vida sentimental, um final de um casamento, fazia 3 anos que um casamento tinha se findado, e eu vinha num estresse muito grande de trabalho, enfim. E no exame de rotina, eu descobri que estava com câncer de mama na mama direita. E como foi ter que lidar com essa notícia naquele primeiro instante? Naquele primeiro instante não foi tão difícil, eu confesso. Mesmo? Não foi tão difícil, eu não tive tanto medo como é o natural, como depois eu tive, porque eu infelizmente tive algumas complicações depois da primeira cirurgia. Eu tive que fazer mais 2 cirurgias na mesma mama e logo em seguida, depois da radioterapia, eu tive que fazer uma cirurgia de refluxo. Então, assim, foi muito mais doloroso o processo após do que a descoberta em si. E como foi para a família, para a sua família, ter que lidar com isso, te apoiar? Como foi a experiência para aqueles que estavam convivendo com você? Olha, eu louvo a Deus porque eu digo que eu tenho os filhos assim maravilhosos. Então, os meus filhos, né, claro, tiveram um choque, que é o medo de perder a mãe, uma vez que eles não tinham mais a companhia do pai. E foi muito difícil para eles. Mas foi um tempo também em que eles puderam se doar mais, porque cada um já tinha vida, né, profissional, sua família. Mas foi um tempo muito bom para nós como família. Ou seja, apesar da experiência ser uma experiência dura, a família conseguiu se juntar e ter um nível de unidade maior em meio a essa luta. Sim, sim. Foi nesse aspecto, eu acho que assim, nós todos aprendemos muitos e juntos, né, chorando. As complicações foram muito difíceis, porque aí houve sim o medo de eu não superar, né? Depois a gente vê alguns quadros que eu passei, aí veio o medo. Então, nesse instante, eu acho que os meus filhos sofreram muito. Entendo. Né? Mas superamos. E você conseguiu tirar alguns aprendizados do meio de uma experiência tão difícil? Ah, pastor, com certeza. Eu digo que eu sou uma pessoa até o câncer de mama e uma outra mulher depois do câncer. Porque é impossível você lidar com o sofrimento e não passar por um grande aprendizado. É impossível. Né? Eu acho que você, hoje, por exemplo, quando eu falo com alguém que está com câncer de mama, eu consigo me remeter àquele cenário que eu passei e ter um sentimento de amor, de companheirismo, sei lá mesmo, de amor mesmo, de ver que aquela mulher está enfrentando dramas tão difíceis de vida, né? E a outra coisa é você ver a vida de uma outra forma. Eu acho que antes do sofrimento você é muito
você é muito bravo com muita coisa, você é intolerante, te falta muita compreensão de vida até mesmo no seu meio familiar, no seu trabalho, né? E depois disso você começa a ver que a vida ela é muito rápida. E eu poderia ter perdido a vida ali naquele câncer de mama, poderia ter tido uma complicação maior, mas Deus não permitiu. E então assim, aí você vê, não, eu posso fazer muitas coisas, eu posso amar, eu posso errar, porque às vezes a gente entra num ritmo de vida, de responsabilidades, mãe, avó, esposa, né, trabalho, e você tem que produzir, nós estamos vivendo uma era que a mulher tem que produzir, e aí você às vezes nem se dá o luxo de entender que você pode errar, que você pode se fragilizar, que você pode chorar, que você pode ter problema, que você pode falar dos seus problemas com as pessoas, que você não será menos, não terá menos merecimento porque você está atravessando problemas. Você deve falar. E uma das coisas que eu aprendi foi isso, é ser mais leve. É ser mais transparente, talvez, nas minhas emoções, nas minhas lutas, né? Porque às vezes a gente enfrenta lutas e algumas pessoas se fecham porque ele entende que para ele é vergonhoso, talvez, ou constrangedor ele falar daquela luta. E emocionalmente, já tem algumas pesquisas, eu não sou médica para afirmar, mas que o câncer de mama tem muito a ver com problemas emocionais. Sim. Então, inclusive, é uma dica mesmo assim da gente falar da gente. Sim. A gente se descortinar. Claro que a gente não fala para todos, mas existem as pessoas que a gente diz, olha, venha cá, senta e me escuta. Eu quero chorar com você. Que bom, né? Que bom esse aprendizado, esse amadurecimento. Você também é uma pessoa de fé, alguém que tem um relacionamento com Jesus. Como esse relacionamento com Deus, essa vida voltada à palavra de Deus, que crê nas promessas dele, até que ponto isso foi importante para você em meio a essa luta? Olha, eu digo que até que ponto não, ele foi determinante na minha vida, porque não fosse a boa mão do Senhor, eu não teria suportado as consequências que sofri. Foi porque o Senhor é bom e porque as misericórdias dele estão sobre nós e permanecem para sempre, foi por isso que eu consegui passar por elas. Me lembro ainda que da terceira cirurgia que eu havia contraído uma bactéria, porque a minha mama ficou aberta por 84 dias, e aí eu fui ao médico e o médico disse, olha, precisamos fazer uma outra cirurgia amanhã cedo. E naquele dia eu me desesperei, naquele dia eu entrei no carro, peguei a T2 ali e comecei a chorar. Chorei muito, muito, muito. Mas aí veio no meu coração um consolo de Deus. Não é só você, tem os outros meus filhos que também estão sofrendo. E eu me senti muito consolada com aquela voz, né, do Espírito, vamos dizer assim, aquele consolo no meu coração, de que existiam outras pessoas que também estavam sofrendo, mas estavam firmes, né? E eu me lembro que eu fui muito consolada naquela tarde por Deus, de que estava tudo no controle dele. E aí eu voltei ao trabalho, no outro dia eu fiz a cirurgia e, por incrível que pareça, de todas as 4 que eu fiz, que foi uma de refluxo e 3 de mama, essa foi a mais tranquila. E, portanto, foi a que foi mais arriscada, porque eu tive que ficar no hospital, tomar bolsas e bolsas de antibióticos e um tratamento diferenciado, mas foi onde eu tive mais tranquilidade. Eu senti mesmo que Deus estava no controle da minha vida. E uma dica que eu sempre dou para as pessoas que eu converso é que busque essa paz em Deus, busque esse consolo de Deus. Isso você não vai encontrar em pessoas, pessoas não vão te trazer essa paz. Mas lendo a palavra de Deus, adorando o Senhor, você vai encontrar nele o consolo que você precisa, porque é necessário, porque o medo e as coisas que acontecem no nosso dia a dia, ela nos trava mesmo, elas nos mostram as dificuldades. Mas quando nós olhamos para o Senhor e vimos que o Senhor está interessado diretamente na nossa vida, que Ele nos conhece, Ele diz que nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Quando você ouve essa palavra de tão grande intimidade com Deus, você diz, Deus, quanto tempo o Senhor me esperou para me salvar, para me dar alegria? Quanto tempo o Senhor me esperou?
Agora eu também quero esperar no Senhor o dia também que essa enfermidade vai passar. Então, a dica que eu dou é essa: buscar o Senhor em primeiro lugar mesmo, porque não há consolo fora de Deus. Sim, e é muito interessante que você destacou a importância da família, a importância da sua fé, da sua caminhada com Deus na superação de uma adversidade, uma situação tão difícil, tão dramática. Fica aqui duas questões importantes para quem está nos assistindo. Às vezes, em meio à dor, ao sofrimento, alguns, ao invés de se conectarem mais, se amarem mais, se afastam, se isolam, se endurecem. Então, como você disse, vamos procurar ser mais leves em meio às lutas, estarmos mais juntos em família, com amigos, mas, acima de tudo, buscar em Deus essa força, esse renovo, não é verdade? Sim, com certeza. Um dos dados que nós temos aqui, que foi levantado nos sites especializados sobre essa questão, é que 66% dos casos de câncer de mama são descobertos pelas próprias pacientes. Até que ponto você acha que as mulheres devem estar atentas? Não é? A questão do autoexame, da preocupação de estar observando o próprio corpo. Evidentemente que é possível que algumas mulheres tenham dificuldade de levar isso como uma rotina. Então, o que você daria assim de conselho pelo seu aprendizado em termos de prevenção, de cuidados, aquilo que pode fazer com que as mulheres, de um modo geral, estejam atentas e possam evitar uma situação mais dramática? Até porque nós sabemos que quanto antes é descoberto o câncer de mama, a probabilidade de superação é muito maior. Então, realmente essa busca do autoexame e essa constante na data certa de fazer seus exames foi o que me, entre aspas, foi o que me trouxe um resultado mais rápido no meu tratamento, porque se não fosse esse meu cuidado de todo ano eu fazer a ultrassom de mama e a mamografia, talvez se eu tivesse demorado muito tempo, eu teria descoberto no estágio muito mais avançado. Então, o conselho que eu dou é: mulheres, cuidem-se, faça o autoexame, mas também faça, a partir de determinada idade, faça seus exames todo ano, cuide-se, lembre-se que prevenir é melhor do que remediar. Se você consegue algum tipo de doença que você consegue detectar, no início está provado que a sua chance de cura é muito maior. Então lembre-se, você não foi feita só para as outras pessoas, só para os filhos, só para o trabalho, só para a sociedade. Você também tem que ter olhos para você. Eu preciso me cuidar, eu preciso entender que eu tenho um corpo e que esse corpo precisa de cuidados. É interessante que o excesso de gordura abdominal, segundo os especialistas, aumenta em 74% o risco de câncer de mama. Ou seja, até os cuidados normais com a saúde, né? Fazer atividade física, uma boa alimentação, tudo isso, guardar as suas emoções, né? Tudo isso é muito importante, né, Alcione? É verdade. E as mulheres, elas precisam entender que a atividade física não é para a beleza, né? A atividade física é para a sua saúde. E você, mulher, às vezes você completa 50, 60 anos e acha que não tem mais o que fazer. Pelo contrário, aí que você tem que fazer. Aí que você tem que cuidar. Quer dizer, o cuidado é desde sempre, mas intensificar o seu cuidado. Se você não gosta de uma atividade física, busque uma que te traga satisfação, alegria, que vai fazer você conviver com outras pessoas, mas não deixe de praticar atividade física. Eu, por exemplo, pratico atividade física de segunda a sexta, e isso é um motor que me ajuda a funcionar na minha vida diária. Você está no programa Luz e Reflexão. Nós estamos falando sobre esperança em meio à adversidade, com um enfoque a respeito do desafio do câncer de mama nesse mês que é o Outubro Rosa. Nós estamos conversando com a Alcione Rodrigues Peclá, que passou e venceu, para a glória de Deus, um câncer de mama, e foi uma experiência profunda em sua vida que ela está compartilhando conosco. Alcione, para a gente então terminar, que palavra de esperança nós podemos oferecer
para aqueles que estão sofrendo nesse momento, para aqueles que estão passando uma luta, não necessariamente o câncer de mama, mas alguma situação dramática na vida. O que você gostaria de deixar como palavra de encorajamento? Bem, a minha palavra de encorajamento é como eu disse antes: não há esperança fora de Jesus Cristo. Se você ainda não teve uma esperança com Jesus, procure uma igreja ou procure alguém e fale dessa vontade que você tem de ter Jesus, porque não há outra esperança fora dele. Mas com ele é possível atravessarmos as dificuldades da nossa vida, não só as de um câncer, mas tantas dificuldades que nos cercam. Sempre que nós buscarmos em Jesus Cristo, buscarmos no Senhor um alimento para a nossa alma, nós vamos encontrar. Porque a palavra de Deus diz: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. E Jesus está de braços abertos para te receber. Ele te ama. Ele só quer que você o chame, que você o aceite como Salvador da sua vida. Lembre-se, em Deus é possível você ser suprido de todas as suas necessidades, de todas as suas dores, de todos os seus medos. Enfim, em Deus você encontra as respostas certas. Alcione, muito obrigado pela sua participação conosco. Nós agora então vamos para a nossa reflexão bíblica. Mas será que podemos ter esperança mesmo diante da dor? Mesmo diante de um diagnóstico de câncer ou de uma outra doença, ou em meio a um grande sofrimento? A sua esperança pode ser reconquistada em Cristo Jesus. Jesus morreu e ressuscitou para poder dar a você uma vida nova, uma vida centrada nele e na eternidade. É interessante o que a palavra de Deus nos diz em Romanos, capítulo 8, quando o apóstolo Paulo fala justamente sobre os sofrimentos da vida. Ele diz assim no versículo 18: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aqueles que estão em Cristo Jesus possuem uma esperança de que todas as suas lágrimas serão enxugadas, de que o seu consolo será resgatado à medida que a sua vida está nas mãos do Senhor e que a eternidade com Deus se aproxima. O texto também nos fala que em meio ao sofrimento, o Espírito Santo geme conosco, sente a nossa dor e intercede por nós. A palavra de Deus então nos chama e nos convida a renovarmos a nossa esperança, mesmo diante de situações totalmente adversas. Não a esperança em nós mesmos, não a esperança nas pessoas, mas a esperança naquele que é a fonte de todo bem e aquele que pode nos sustentar, mesmo diante dos vales mais profundos e das cisternas mais escuras pelas quais precisamos passar. A esperança em Deus está fundamentada no seu amor. E é por isso também que o mesmo capítulo Romanos 8 nos diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? E o texto continua: quem condenará os filhos de Deus? Foi Cristo que morreu e antes ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Então o Espírito Santo, ele geme por você. O Filho de Deus intercede por você junto ao trono do Pai. E essa relação de amor com Jesus pode te dar a esperança que você precisa, mesmo nas situações mais adversas. E veja então como que o capítulo 8 termina. Que declaração fantástica das Escrituras. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Ou seja, o fato de você ter uma relação com Jesus não significa que você não possa sofrer, passar por situações difíceis na sua vida. Agora veja o que diz o verso 37. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou.
E olhe que palavra que pode trazer esperança para o seu coração à medida que você está me ouvindo, meu querido, minha querida. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ame a Jesus. Deixe o amor de Deus vir sobre a sua vida, sobre o seu coração, e você terá esperança, mesmo diante das maiores adversidades pelas quais você possa passar. E lembre-se, o Espírito geme diante de Deus em seu favor, o Filho intercede em seu favor e o Pai ama você em Cristo Jesus. Vamos orar. Deus, que nesse momento a esperança que vem do Senhor e da Tua Palavra possa inundar o coração dessa pessoa quebrada, sofrida, às vezes massacrada por algum tipo de perda, de dor, de sofrimento. Que a Tua graça venha nessa hora sobre essa vida tão preciosa, trazendo consolo e paz. E que o Senhor renove as expectativas, a esperança, o coração diante de Ti. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como foi bom estar com você nesse nosso encontro. Mas nós queremos também convidar você para estarmos juntos presencialmente. O mês de outubro é o mês de aniversário da Igreja Luz, 11 anos de história, e nós queremos muito ter você conosco nessa celebração de comemoração. Esteja com a gente no domingo, às 7 da noite, também no Encontro para uma Nova Vida, toda segunda-feira, às 7h30 da noite, ali onde nós estamos instalados na Avenida República do Líbano, quase esquina com a Independência, no setor aeroporto aqui em Goiânia, Goiás. Mas também mande suas sugestões para o nosso programa através do e-mail secretaria@comunidadeluz.com.br. Também visite o programa, assista os anteriores no nosso canal do YouTube Igreja Luz e nas nossas redes sociais, esteja inteirado daquilo que nós estamos fazendo, tanto no Facebook como no Instagram. E participe conosco, mande as suas sugestões, venha com a gente pensar, refletir à luz da palavra de Deus, aquilo que pode dar esperança ao seu coração. Até a semana que vem e que Deus te abençoe.